Por que devemos evangelizar? Acredito que, para responder essa pergunta, precisamos do respaldo bíblico para nos nortear. O que a Bíblia fala sobre evangelização? A princípio, eu quero definir evangelização como o ato de um crente fiel expor o evangelho genuíno. Não se chama de evangelização o ato de falar o que achamos sobre o evangelho, mas devemos apresentá-lo. Não são palavras de persuasão, ditas com emoção, com ilusão, e sim a simplicidade de apresentar os pilares dessa verdade única. Dito essas coisas, vamos a alguns textos das Santas Escrituras que são cruciais para mim a respeito desse tema chamado evangelização. Mateus 28, do 16 ao 20, a gente conhece esse texto, fala sobre a grande comissão. Também outros textos de outros evangelhos falam a respeito disso, como Marcos 16, o versículo é o 14 e vai até o 20. Também tem outra passagem em outro evangelho, no evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 44 ao 49, que também fala a respeito disso. Até mesmo no evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 20 ao 23, fala também um pouco disso. Mas em todos esses textos, existe um imperativo de Jesus, uma ordem. E eu escolhi um texto desses 4 que eu apresentei para vocês, que eu queria analisar com vocês. Se vocês puderem acompanhar comigo, eu quero ler o texto de Lucas 24, do versículo 44 ao 49. E dentro desse texto, apresentar algumas verdades sobre o porquê devemos evangelizar. Então vamos ler. Lucas 24, o versículo é o 44 até o 49. Vou ler. A minha versão é a NVT, Nova Versão Transformadora. Então, vou ler. Em seguida, disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora, envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Devemos perceber, no texto que acabamos de ler, uma coisa importante. Jesus acabou de trazer uma agenda histórica de Deus, onde, na medida que ela vai se cumprindo, a mensagem de arrependimento vai alcançando as pessoas, as gentes, os povos. Desde o Antigo Testamento, pelo menos é o que o texto está falando, lá da lei de Moisés, podemos perceber esse propósito de Deus com a evangelização. A lei de Moisés, os salmos, os profetas. Percebemos então que Deus tem um propósito na evangelização. Deus tem uma missão a cumprir ao longo da história. Tendo em vista isso, nós até podemos pensar: irmão Davi, eu queria saber uma coisa. Como no Antigo Testamento acontecia essa evangelização? A evangelização no Antigo Testamento acontecia da mesma forma que acontece nos dias de hoje. Porém, hoje o nosso Cristo já veio e nós hoje podemos saber que ele veio historicamente. Mas como alguém, antes da vinda do nosso Messias,
o nosso Salvador, Jesus Cristo, poderia crer na mensagem do Evangelho sem que Cristo estivesse vindo. Da mesma forma com que nós cremos, irmãos. Pela fé. A fé no Cristo que viria. Se para eles o Cristo viria, eles precisariam da mesma coisa de que nós hoje precisamos. Da fé no Salvador que viria. Na fé no Cristo do Senhor. Na fé no Salvador das nações. Nós não vimos Cristo. E por isso também precisamos de fé para crer que Ele salva, que Ele nos liberta do poder do pecado. Aquelas pessoas, até mesmo para as pessoas da sua época, vendo todos os milagres que Ele fazia, precisariam também de fé para acreditar que Ele era o Filho de Deus. Então, em todas as épocas, em todos os lugares, em qualquer ponto da história, os pecadores precisam de fé, são salvos por meio da fé. Não existe outra salvação a não ser por meio da fé. Que até me lembra também aquele texto de Paulo que fala sobre a fé. Que a graça fala sobre a graça, fala sobre a fé. Se não me engano é em Gálatas. Que fala sobre vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, nós somos salvos por meio da fé. Não importa qual ponto da história seja. Todas as pessoas que foram salvas por Deus, todas as pessoas que o nosso Deus, com a sua graça salvadora, alcançou ao longo da história, foram salvas por meio da fé. Quem não se lembra do patriarca Abraão, que creu e isso lhe foi imputado como justiça? A fé é a justiça do homem para ser salvo. Porque ele precisa crer naquele no qual nos salva, que é Deus, que é Cristo, que é a Trindade Santa, que participa dessa tão grande salvação a um povo caído como nós, pecadores. Mas devemos pensar, qual outra coisa importante esse texto fala? Esse texto ele responde exatamente essa pergunta, esse tema. Por que devemos evangelizar? Por que evangelizar? Podemos olhar para a Bíblia e dizer, por que devemos evangelizar? A Bíblia responde, porque Jesus disse. O texto que aqui lemos logo mais vai responder. Em uma parte do texto diz, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade, de seu nome a todas as nações. Vejamos, olha a riqueza desse texto. Proclamar com autoridade de seu nome a todas as pessoas de todos os lugares, que aqui é denominado por nações nesse texto que li. Isso não é uma pergunta, isso é uma ordem. As pessoas do nosso tempo costumam dizer que evangelização é para aquela classe de irmãos que tem cargos na igreja, irmãos da parte do ministério, né? Irmãos que são líderes de alguma coisa e costumam tirar a responsabilidade de si porque dizem, eu não tenho chamado para isso. Mas eis aí o seu chamado. Eis aí a sua declaração para você ir proclamar com autoridade no nome de Cristo a todas as nações. Você não vê aqui Jesus direcionando aos seus discípulos e dizendo, olha, somente aquelas pessoas com autoridade, né, vão proclamar o meu nome. Ele disse, olha, a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações. O texto está falando que seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações.
não está descrevendo uma classe eclesiástica, não está dizendo que seria o pastor, não está dizendo que seria o auxiliar, o missionário, não está falando sobre isso. Está falando a todos os cristãos. E em qualquer época, em qualquer lugar da história, após esse texto ser escrito, está falando a qualquer que se diz cristão. E devemos, então, entender esse texto como uma ordem. Será proclamado com autoridade. Isso é um dever de todo cristão genuíno, levar essa mensagem de salvação. Isso não é uma pergunta, é uma ordem. Então, é dever do cristão proclamar a Cristo. E o texto fala: a Cristo que sofreu, ou seja, o Cristo sofrido, o Cristo morto, o Cristo que morreu naquela cruz, porém, o Cristo ressurreto e glorificado ao terceiro dia. Não precisamos de chamado missionário para proclamar esta verdade. Não precisamos de ferramentas mecânicas. Não precisamos de uma tal unção que estão entregando por aí nas igrejas, que diz que você precisa de uma unção, você precisa de um mover do Espírito. Não, o texto está dizendo que terão autoridade para falar a todas as nações. Mas irmão Davi, eu não preciso de uma pessoa orando por mim para me enviar? Não, meus queridos. Nós precisamos cumprir o mandamento de Cristo. Nós precisamos conhecer o Cristo que nós proclamamos, que nós dizemos que somos servos, que nós dizemos que o amamos, que nós dizemos que o servimos. Se nós somos servos de Cristo, Ele é o nosso Senhor e Ele nos manda: ide, vão, falem, proclamem com autoridade em meu nome a todas as nações. Você quer um chamado missionário? Pois eis aí o seu chamado missionário. Vá, proclame, fale do arrependimento. Para que isso? Para perdão dos pecados. Logo falaremos um pouco mais sobre o para quê, né? O porquê de tudo isso. A continuação, né? Talvez falaremos um pouco mais aí nas mensagens futuras sobre a quem devemos. O que devemos? O porquê já estamos falando hoje, né? Então, meus queridos irmãos, vemos então que não precisamos de um chamado missionário. Nós precisamos cumprir esse mandamento. Nós precisamos, com alegria, cumprir o mandamento de Cristo, de pregar, de proclamar às nações. E essa vontade, esse desejo de proclamar a Cristo, a única pessoa quem pode dar é o próprio Cristo. Que na pessoa do Espírito Santo convence o cristão do seu pecado e da justiça e do juízo. E o mesmo Espírito que dá esse entendimento dessas três coisas, do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo que capacita o cristão a cumprir os mandamentos de Cristo. E esses mandamentos, dentre eles, a todos os mandamentos que Cristo nos manda, desses mandamentos, é proclamar o nome de Cristo às nações, meus irmãos. Então veja, tudo que é apresentado nos dias de hoje como ferramentas evangelísticas, não é que eu sou contra as ferramentas evangelísticas, mas pelo contrário, ferramentas vêm em segundo plano. Conhecer a Cristo está em primeiro plano, meus irmãos. Porque muitas vezes saímos para evangelização e não conhecemos o Cristo que vamos pregar. E por isso nos utilizamos de ferramentas mecânicas. Mas eu lhes digo uma coisa neste dia. Eu não sei que horas você vai ver o vídeo, então eu não vou dizer o horário, né? Mas eu lhes digo uma coisa, meus irmãos.
cumprir esse mandamento, essa mensagem maravilhosa, é seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que em uma das suas cartas cita: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, precisamos proclamá-lo. Em outro texto, Paulo fala sobre ele perder todas as coisas por causa de Cristo. Então, todos os desejos, todas as vontades que não se submetem ao senhorio de Cristo, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades que não se submetem ao senhorio de Cristo, precisam agora ser mortificados. O nosso desejo precisa ser mortificado para que o senhorio de Cristo reine sobre nós. Então, por que evangelizar? Porque amamos o nosso Senhor. Porque o senhorio de Cristo em nós nos impele a isso. Porque o senhorio de Cristo e o senhorio da Trindade em nós, o poder do Espírito Santo em nós nos impele, nos direciona, nos envolve a falar dessa salvação, dessa mensagem de arrependimento, dessa mensagem de perdão de pecados. É o poder do Espírito Santo em nós que nos guia a outro pecador que está indo numa condição totalmente contrária à vontade de Deus, que está numa condição totalmente deplorável, que está numa vida totalmente destruída pelo pecado, a falar de uma luz no fim do túnel, a falar de uma tão grande e poderosa salvação de Deus, que arranca o pecador com o braço forte, a mão forte de Deus, do inferno, e o coloca no reino da luz. Que tira o pecador do príncipe da potestade do ar e coloca o pecador no reino do Filho do amor. Por que devemos evangelizar? Porque Cristo nos mandou cumprir essa obra.